Tudo bom, galerinha? Aqui quem fala é o professor Pedro, tá? E a gente está iniciando aí a nossa aula 7 de resolução de exercícios, tá bom? Então, trazer para vocês aí uma resolução que deixe mais claro qualquer dúvida ou alguma coisa que vocês não tenham acertado de alguma maneira, beleza? Fica atento aí que a gente vai ter uma questão que ela vai estar um pouco alterada no gabarito, uma coisa que vocês vão estar precisando corrigir rapidamente, beleza? Então, primeira questão lá, segundo o relatório do IBAMA, há menos de 3 meses do período chuvoso, a Samarco fez apenas metade das obras de contenção necessárias para que a lama que vazou do fundão em Mariana, Minas Gerais, não volte a poluir o Rio Doce. Para o órgão, as obras devem ser implementadas impreterivelmente antes do período chuvoso, visto que nessa época o risco potencial de carreamento dos sedimentos para os corpos hídricos será extremamente elevado. Ali ele vai falar da questão, então, desse relatório, que foi formado com os pontos também, né, de pesquisa, tá? E descrevendo sobre a situação que a gente teve em 2015. Considerando as informações expressas na notícia, pode-se afirmar que o relatório do IBAMA aponta para irreversibilidade da degradação da região, portanto, obras de contenção resultariam em gastos desnecessários e sem significado ambiental, urgência na realização de obras de contenção para evitar que as chuvas de verão desloquem mais rejeitos, provocando a contaminação do rio e afluentes, realocação das populações ribeirinhas do Rio Doce, já que as obras empreendidas até o momento possibilitam condições seguras de moradia, possibilidade de reduzir, no período chuvoso, a contaminação do Rio Doce, já que as chuvas circunscrevem os rejeitos para a área do fundão. Eficiência do reflorestamento, tá? Que vem sendo realizado nas margens do Rio Doce como medida de contenção dos rejeitos. Desculpa, o professor está me mudando assim, que eu estou lendo aqui na apostila, porque ali a imagenzinha do vídeo ele pega um pedaço das questões, tá? Galera, a alternativa 1 ela não está correta, porque não é uma questão de irreversibilidade. Toda questão ambiental, mesmo que leve milhares de anos ou muito tempo, muitos recursos, ele tem uma certa condição de ser revertido. Então, a gente teria como fazer uma reversão, e ali ele coloca também a questão das obras, será necessário, tem que ser construída a questão e o término dessas barragens. A alternativa B é a alternativa correta, então urgência na realização das obras de contenção. Então, essas construções elas precisam ser feitas, elas precisam reter todo esse material e esse tipo de rejeito, perfeito? A C ela também não vai estar correta, porque realocação das populações ribeirinhas do Rio Doce. Você tem toda uma questão social, você tem toda uma problemática envolvida sobre isso, e você tem uma população muito grande para ser deslocada, tá bom? Então aí isso não se torna algo viável, acessível para esse tipo de condição, e ele não condiz com a ideia em relação do texto. Tá? O texto ele se refere muito mais à questão da contaminação, desse material continuar vazando, do que necessariamente essa reorganização espacial social acontecendo, beleza? Possibilidade de reduzir no período chuvoso a contaminação do rio, tá? Então não ocorre isso, porque vai continuar tendo essa contaminação. E aí, mesmo que o começo dessa alternativa ela esteja correta, a segunda parte ela não está correta, porque ela sugere que o período de chuvas, a circulação desse material, dos rejeitos, vai de volta para a área do fundão, o que não é verdade. Ele vai seguir para regiões mais baixas do Rio Doce. Então, necessariamente não voltando para essa área da onde era a reserva de armazenamento desses resíduos, perfeito? E aí a gente vai ter a E, eficiência do reflorestamento, e vai ser realizado nas margens do rio. Não é isso que acontece. A gente sabe que essa é uma região muito afetada e que também muitas áreas de floresta foram derrubadas sobre essa região, perfeito? Então, o reflorestamento não é um ato de conseguir controlar esse tipo de situação, mas as próprias barragens, lá, essas contenções técnicas realmente que segurariam, tá? Porque senão você estaria plantando algo numa área contaminada. Então, esse processo, provavelmente, se realmente tivesse algum tipo de eficácia, teria que levar aí um tempo relativamente absurdo para conseguir fazer essa limpeza dos materiais que contaminam a área, beleza? Então, alternativa correta, alternativa B. Depois, galerinha, questão 2. Em janeiro deste ano, ao sobrevoarem o litoral do estado do Espírito Santo e do sul da Bahia, biólogos, oceanógrafos e técnicos de órgãos ambientais do governo federal reconheceram os borrões escuros na superfície do mar, formados pelos acúmulos de resíduos metálicos que vazaram do reservatório da mineradora Samarco, perfeito?
Então ali vocês vão ter toda uma descrição e junto na alternativa de vocês vão ter ali uma imagenzinha, um mapazinho, tá? Que vai mostrar o deslocamento dessas manchas de rejeitos na região oceânica, tá bom? Então, sempre lembrar disso é bem importante e fazer a interpretação junto ali ao mapa de vocês. Eu não coloquei aqui, senão não ia caber muito espaço e ficar complicado ali de referenciar para vocês. A lama da tragédia de Mariana chegou ao mar, vide o mapa que vocês têm lá. Diante dessa situação, é correto afirmar. Então, ali vocês têm 4 alternativas, tá? Bem interessantes para a gente observar. E a primeira ela fala o seguinte: apenas as cercanias da foz do Rio Doce sentiram os efeitos negativos da presença dessa lama com resíduos metálicos, pois não há na dinâmica marinha força para levar isso muito longe. Pessoal, isso não é uma alternativa correta, porque todo o material que se contaminou o Rio Doce, ele também se desloca para o oceano e ele tem um grande potencial de dano e contaminação. Então, as regiões marinhas também são afetadas por conta desse material que ainda está descendo e seguindo pelo rio e desembocando lá nas regiões oceânicas. Um grande risco é de os resíduos metálicos afetarem a fauna marinha de modo a impactarem a diversidade de espécies nessa área de reservas de vida marinha. Essa alternativa, então, ela condiz muito com essa questão de contaminação e de grande risco. Então perceba que ali a alternativa ela não fala bem assim, está ocorrendo esse risco. Ela sugere esse alto nível, esse grau de risco acontecendo. Então isso provavelmente é uma das alternativas que a gente está aí buscando. O depósito e a inércia dessa lama no assoalho oceânico será bem-vindos, pois desse modo as espécies marinhas da região atingida pelo derramamento da lama não serão afetadas. Isso não é correto, porque ele vai contaminar também o piso oceânico, vai ter todo esse material metálico em suspensão no oceano, na água, e vai causar todos esses problemas ambientais, não podendo então essa ser a alternativa correta. A alternativa dele, os impactos no mar existem, mas não são tão graves, visto que grande parte da lama não chegou até ele, pois os rios foram incapazes de realizar esse transporte. Essa alternativa ela não é correta, porque a quantidade de material e o deslocamento do rio, porque ele serve como uma grande via de acesso, nesse caso para os resíduos, consegue sim transportar uma grande quantidade para os oceanos, visto que na alternativa ali, ele indica que não teve esse deslocamento, mas o próprio mapa, o próprio enunciado da questão fala para vocês que ocorreu essa mancha de visibilidade, tá? Mostra ali no começo da alternativa que após fazer esse estudo, seja os biólogos ou os oceanógrafos, foi possível ver esse rastro de destruição por conta desses resíduos. Então, a alternativa correta, a nossa alternativa D. Beleza, galerinha? E aí, galerinha, a gente chega na nossa, então, questão 3, perfeito? Essa questão ela vai falar o seguinte: nas décadas de 70 e 80, a construção da usina hidrelétrica Itaipu causou um grande impacto na vida dos Guarani. Em 81, mais de 30 anos de seus territórios existentes na fronteira entre Brasil e Paraguai foram inundados. As obras do empreendimento começaram em 1974 e sua inauguração oficial ocorreu em 82. O lago da sua barragem ocupa uma área de 1.350 quilômetros quadrados, alagando parte de 16 municípios brasileiros. De acordo com o texto, é correto afirmar que, aí vocês têm lá as seguintes alternativas: ao menos 16 municípios paraguaios na fronteira com o Brasil, habitados por povos pataxós, foram inundados pelo Lago das Barragens. Esse dali faz uma relação, só que a gente tem um problema nessa questão, né? Ele fala dos povos pataxó, e lá no enunciado ele vai falar sobre a questão da vida guarani. Então é um detalhezinho assim meio pegadinha que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala ali ao longo dos 20 anos de construção da usina, no contexto da Guerra do Paraguai, peraí galera, quando que foi a Guerra do Paraguai? Muito antes do que isso. Então aí a gente não tem uma relação nenhuma acontecendo. 30 municípios daquele país foram seriamente afetados. Então percebam como existe uma grande controvérsia nessa alternativa. A C. A construção da usina de Itaipu no período da redemocratização do Brasil manteve intactas áreas de preservação ambiental e terras indígenas. Lembrando que a nossa ditadura ela foi de
64 até 85. Então, ela foi finalizada dentro do período ditatorial ainda. Então, não condiz com isso. E nessa época, eu não tinha uma legislação ambiental tão pesada ou tão mais fiscalizada como a gente tem hoje. Logicamente que hoje não dá para dizer que lá é lá essas coisas, mas mesmo assim a gente não vê essa questão ambiental nesse momento histórico tão pesada como a gente vê hoje. Alternativa D. Respeitando os povos indígenas que tradicionalmente habitavam a região. Ao longo da barragem foi planejado em local que não inundasse seus territórios. Já não condiz com o que a gente tem no enunciado e as hidrelétricas, mesmo que nós não percebamos, a gente tem um alto risco ambiental e um alto problema ambiental, porque as áreas de inundação elas tendem a trazer consequências para a fauna, para a flora, para a questão social, como foi colocado ali no enunciado. E por último, a usina hidrelétrica localizada na fronteira do Brasil e Paraguai, tá, gente? Vou ler aqui que fica mais prático para o professor. Foi construída durante a ditadura militar brasileira e inundou mais de 30 territórios do Guaranis. Então, o que é interessante a gente observar? Ele condiz com o período e, ao mesmo tempo, com o enunciado. Então, a alternativa correta vai ser a minha alternativa E, tá bom? Sempre lembrar disso. Aí a gente chega na nossa questão 4, perfeito, o Enem 2010 lá, bem interessante, que diz o seguinte: a usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina terá será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11,2 mil megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocais, arcos e flechas. E aqui eu peço para vocês tomarem cuidado, porque vocês provavelmente devem ter ido muito seco numa questão, numa alternativa da questão, e esqueceram de ver esse outro detalhe. Percebam que a questão ela vai falar tanto de grupos indígenas quanto de agricultores. Prestem atenção. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. E aí ele fala o seguinte: os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e nordeste, quando comparado às bacias hidrográficas da região sul. Não é isso, tá, gente? Não é por uma questão de potencial, mas a ideia da construção da usina é trazer mais energia para essas regiões, trazer com que não tenha uma dependência tão grande das outras regiões, perfeito? Não pelo seu potencial, mas pela dependência ainda de energia que vem um pouco dessas regiões. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental. E é aqui que eu quero que vocês marquem essa alternativa que a gente vai voltar nela rapidinho. C. A grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e a escassez dos recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras. Realmente tem dinheiro para desapropriação, não é essa questão que é levada em consideração. Existe uma grande quantidade de recursos para construção, para compra do terreno. A gente está falando de uma grande empreitada, de uma construção realmente em larga escala. Alternativa D, e é aqui que vocês devem ter se confundido, galera. Ao direito histórico dos índios, a posse das terras e a ausência do reconhecimento desse direito por parte das empreiteiras. Ela faz uma ênfase muito forte sobre a questão da luta social sobre essa região por conta das inundações, por todo o problema social que eu vou ter sobre a barragem. E até eu quero que vocês corrijam isso no gabarito de vocês, está lá como alternativa D, porém a alternativa correta dela é a alternativa B, tá bom? Que nem a gente vai ver ali na frente. Por que isso? Percebam que em momento nenhum a alternativa D fala em relação à questão dos agricultores, como é elucidado na nossa questão. Isso foi uma grande pegadinha, na verdade, uma coisa bem cruel, na verdade, sobre essa questão que eles fizeram. Mas o que acontece? A pessoa provavelmente já foi direto sobre essa questão social. E aí a gente vai ver que aí é um grande problema, porque ele fala sobre os impasses. Então ele não fala só sobre um lado da vertente, ele está falando sobre a questão da projeção de produção de energia hidrelétrica e provavelmente sobre mais alguma questão sobre esses desafios. A gente já vai ver isso como que ela aparece na alternativa correta. Ao aproveitamento de mão de obra especializada disponível na região. Não é essa característica que a gente vai ter. E o interesse das construtoras na vinda de profissionais do sudeste do país. Não é esse tipo de situação que vai ocorrer, porque boa parte dessa mão de obra especializada
que tem lá vai ser mais que suficiente. Você não vai ter que acarretar um número muito grande de pessoas. E se não, a gente necessita de mão de obra que vem até do exterior, tá bom? A alternativa correta é a alternativa B. Por que, professor? Não entendi, não faz sentido. A alternativa D parece ser a mais coerente. Ela faz uma ênfase muito grande sobre a questão dos povos indígenas, mas ali ela deixa de lado uma coisa que a gente também tem que levar em consideração e que é um impacto em uma área maior no sentido não da vida indígena das regiões, mas sobre a fauna e a flora, então sobre a questão da biodiversidade ambiental. Então aqui, ó, a alternativa B, ela vai fazer uma relação sobre a necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país, então fazer com que as regiões norte recebam mais investimento, tenham estrutura, tenham infraestrutura, como é o caso da produção hidrelétrica que está sendo colocada aqui, para crescer, como todas as outras partes da região, correto? E ao mesmo tempo, ela coloca ênfase sobre a questão da conservação ambiental. Então, sobre essa grande problemática envolvida sobre a questão dessa região, tá, gente? Essa questão ela é bem pegadinha, ela é bem complicada. Não fiquem chateados se por acaso vocês erraram ela, mas ela realmente dá aí uma dupla interpretação muito profunda, tá bom? Sempre lembrar disso é bem importante. Aí a gente chega na nossa quinta questão, e essa questão aqui é mais pegadinha ainda, tá, gente? Ela vai falar sobre a questão dos potenciais energéticos no Brasil, sobre como são divididos. E aí ele vai falar sobre uma energia que vocês já devem estar, assim como o professor Careca, de saber que é a questão da hidrelétrica. Só que ele não vai falar de uma coisa aqui muito interessante, que é da questão das áreas de alagamento quando a gente constrói uma hidrelétrica. Ele vai estar todo enunciado para vocês, falando sobre a biomassa, a questão dos outros tipos de fontes de energia, e aí ele fala o seguinte, ó, no Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte. E aí, galera, é que o bicho pega. Por quê? Limpa de energia. No seu desenvolver, no fluxo da água, ela não cria nenhum tipo de resíduo. Até aí, tudo bem, contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno. Só que o que a gente não lembra da questão, que a gente não observa, é que toda a área alagada e que agora foi afogada por conta dessas águas, a matéria orgânica que tem ali, ela vai morrer. E com isso a gente vai ter organismos que vão consumir ela e por consequência, e aqui é uma coisa bem complicada, a gente vai ter algum tipo de liberação de materiais como dióxido de carbono ou até mesmo metano, tá bom? Então sempre lembrar disso. B. Eficácia de energia tomando-se o percentual de oferta e os benefícios verificados. Não é isso que a questão do enunciado coloca, por conta que ele fala um pouquinho, ele vai descrever um pouco sobre essa questão da vegetação, mas ele não deixa muito claro isso. C. Limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa. E é aí que é o problema, galera. Ele ficou uma questão muito complicada, muito subjetiva, né? Porque o que acontece? Quando a gente pensa numa hidrelétrica, a gente pensa nela atuando, não no processo de construção dela. E aí a gente chega na alternativa D. Poluidora, colaborando com níveis altos de gases do efeito estufa em função do seu potencial de oferta. Então, ela vai ter uma grande oferta de energia hidrelétrica, mas a área de impacto ambiental que eu tenho também é muito grande. E aí essa alternativa, ela parece que não fica sugestionada a essa alternativa na questão, tá? Sempre tomar cuidado com isso. E aí, alternativa, tornando-se por referência a grande emissora de gases. Ela não é a maior emissora, ela não é uma geradora tão absurda igual a gente vai ver anos e anos de termoelétricas, mas ela continua, diferente do que as outras alternativas colocam, sendo uma poluidora, tá bom? Então a alternativa correta aí é a minha alternativa, perfeito? Depois, galerinha, a gente chega na nossa questão 6, tá bom? E ela vai falar em relação ao rio que eu tenho na região da China, tá bom? Então, as questões aqui sobre essa aula, elas são bem referentes à questão dos impactos ambientais, como a gente falou em aula, tá? É bem importante a gente lembrar. E ela vai falar o seguinte: os dias do Num, isso é um rio, como um dos últimos rios de curso livre da região, estão terminando. O governo chinês surpreendeu ambientalistas este ano ao reavivar planos de construir usinas hidrelétricas em áreas remotas do curso superior do Num.
o centro de um patrimônio mundial da Unesco, tá? Na província de Yunnan, sudeste da China, que se classifica entre os lugares ecologicamente mais diversificados e frágeis do mundo. Os críticos dizem que o projeto obrigará a remanejar dezenas de minorias étnicas nos planaltos de Yunnan e destruirá os campos de desova de dezenas de espécies de peixes ameaçados. Esse projeto sinaliza uma interferência no meio físico motivada pelo. E aí a gente vai ter as nossas alternativas para descrever essa diferença. A busca do setor primário por infraestrutura, será que é isso? Será que é o setor primário que está trabalhando aqui? A gente está gerando energia que são para diferentes atividades. Mas as usinas hidrelétricas, elas não estão captando algum tipo de material, como é o caso do extrativismo, seja mineral, animal ou vegetal. Então, essa alternativa ela não está correta, beleza? Demanda da população por energias limpas. Como vocês veem ali, a gente necessariamente não tem uma população que necessite dando essa energia segundo o enunciado. Pode ser uma alternativa que deixa aí uma certa dúvida, tá bom? Mas, como a gente observa esse cuidado da paisagem dessa região, a gente vê que ela é meio intocável ainda, porque, segundo o texto, ela é uma região muito frágil. E se ela não está apresentando outros tipos de problemas no enunciado, então quer dizer que a vinda dessas hidrelétricas se tornaria uma consequência muito prejudicial, perfeito? Alternativa C, interesse do Estado em diversificar a matriz energética. E aí a gente vai parar aí e tomar um certo cuidado com essa alternativa. D, necessidade dos centros urbanos em obter água potável. A ideia da hidrelétrica não é captar água e produzir energia. Então essa alternativa ela não está correta. Compromisso da iniciativa privada com o desenvolvimento sustentável. Mas espera aí, você já está vendo uma crítica lá em cima no texto de que isso vai trazer um problema ambiental, ela já não condiz como essa alternativa sendo a correta. E aí a gente fica nessas duas alternativas, a B e a C. O que é interessante a gente observar? A alternativa correta ela vai ser a C, porque aqui percebam que ele fala o governo chinês surpreendeu. Quer dizer, então, que o governo está tentando incentivar a entrada dessa demanda. E aí ele vai direcionar para essa alternativa C, sendo um interesse do meu estado, perfeito? Em diversificar a matriz energética no sentido de trazer mais hidrelétricas, ter mais quantidade de energia sendo produzida, perfeito? E aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá bom, galerinha? A gente tem a questão da nossa última alternativa e ela é bem interessante porque ela vai falar da questão nuclear. Aqui a gente sai um pouquinho das ideias da hidrelétrica, outros tipos de energia, para entrar num tipo de energia que ela tem uma consequência ambiental bem pesada. O acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente os limites dos poderes técnicos científicos da humanidade e as marchas a ré que a natureza nos pode reservar. Então, como às vezes a gente na nossa ciência pode ter algum tiro saindo pela culatra, né? É evidente que uma gestão mais coletiva se impõe para orientar as ciências e as técnicas em direção às finalidades mais humanas. Tomar cuidado que essa questão em particular, ela parece que traz muita dúvida, ela não ficou meio clara, ela tem um jeito de falar que complica um pouco a nossa interpretação, tá bom? O texto trata do aparato técnico-científico e as suas consequências para a humanidade, propondo que esse desenvolvimento, alternativa A, defina seus projetos a partir dos interesses coletivos, guie-se por interesses econômicos. Essa alternativa B, ela não vai ser interessante porque muitas projeções, muitas usinas, elas foram criadas com base no quê? No fornecimento de energia, que é para a minha população. E aí ela já vai fazer um parênteses, ela vai indicar o quê? A alternativa A, perfeito? Alternativa C. Prioriza a evolução da tecnologia se apropriando da natureza. A própria enunciado mostra a consequência da gente achar que pode dominar facilmente a natureza. Então não pode ser a alternativa correta. A D. Promova a separação entre natureza e sociedade tecnológica. Não é essa a ideia. A ideia é o quê? Mostrar que a gente pode evoluir, mas a gente não pode achar que pode ter uma dominância sobre a natureza. Alternativa E. Tem a gestão própria, com o objetivo de melhor apropriação da natureza. Aqui também ela faz ênfase sobre o quê? Sobre a gente dominar a natureza, o que não é correto falar isso, tá bom? Alternativa A, então, vai ser a alternativa correta. Defina seus projetos a partir do interesse coletivo, como é o caso do crescimento, da projeção que eu tenho sobre, então, essa ideia das minhas hidrelétricas, beleza?
Galerinha, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente vai se falando nas próximas aulas e qualquer dúvida, vocês entram em contato com o professor. Grande abraço para vocês, beleza?